Quando criança, aprendemos que cuidar da higiene bucal é importante para uma boca saudável e livre de doenças. Mas é a adolescência que desencadeia alguns comportamentos que podem se transformar em hábitos para uma vida inteira. Por isso, este período deve ganhar uma atenção especial, e é o que propõe uma pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade de Passo Fundo. O estudo avalia as perdas dentárias e a qualidade de vida em adolescentes da cidade. Para falar sobre esse trabalho realizado nas escolas do município, estão no estúdio o coordenador do projeto de pesquisa, professor Paulo Roberto Colucci, e a acadêmica do curso de Odontologia, Isadora Folac de Souza. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, acompanhe a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Uma boa higiene bucal é fundamental para uma boca saudável e livre de doenças. São cuidados que se aprendem na infância e que devem ser seguidos por toda a vida. Porém, nem sempre é isso que acontece. O período mais crítico, segundo pesquisas, é a adolescência. Eles estão numa fase de transição, tanto física quanto mental. E é uma faixa etária que não é tão estudada. E vai ser na adolescência que eles vão estar entrando em contato com algumas experiências, como o álcool, o uso de tabaco. A adolescência é considerada um período que determina a saúde e a qualidade de vida da população. Por isso, essa fase da vida ganha uma atenção especial. Um estudo realizado pela Faculdade de Odontologia da UPF avalia as doenças periodontais nos adolescentes de Passo Fundo. É um trabalho em conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a UPF, é avaliar a questão de saúde bucal dos adolescentes, especificamente se eles estão mantendo seus dentes nessa faixa etária. E avaliar também se já existe algum impacto na qualidade de vida da saúde bucal deles nessa faixa etária. A pesquisa avaliou estudantes de 15 a 19 anos de escolas do ensino médio público e privado de Passo Fundo. Das 23 escolas de ensino médio da cidade de Passo Fundo, 20 aceitaram fazer parte do estudo. E dessas 20 escolas, nós examinamos 736 adolescentes. A pesquisa envolveu acadêmicos do curso de Odontologia da UPF, que acompanharam o processo na prática. A gente foi até as escolas novamente e recolher os termos e aplicar o questionário, fazer a contagem dos dentes. A gente trabalhava em trio, sendo uma das pessoas do trio quem aplicava o questionário, um sendo o circulante que ia até a sala convidar os selecionados, e o terceiro para fazer a contagem dos dentes. Bom, professor, a gente sempre escuta falar dos dentes de leite na primeira infância, né? E a gente tem a impressão de que depois que os dentes trocaram todos, nosso sistema dentário está formado. É correto isso ou na adolescência a gente ainda está em formação? Na verdade, nós sempre estamos em formação, né? A questão da saúde bucal, como da saúde geral, deve ser um cuidado em todos os ciclos de vida. A adolescência, pelas características dela, né, é uma idade mais vulnerável, é uma idade que o adolescente está se tornando mais independente dos pais, então ele tem maior independência naquilo que come, naquilo que bebe. Então, normalmente, é um período também de uma certa rebeldia em que os cuidados com a higiene bucal normalmente são negligenciados. Por exemplo, escovar coisas básicas, escovar os dentes de manhã ou depois das refeições. Muitas vezes você vai fazer a pesquisa e eles dizem que fazem 3 vezes, mas nem sempre é assim que acontece, né? Mas depois, quando vai ser examinado, a gente descobre que é verdade e não se configura. Normalmente, os resultados de um inquérito, de um levantamento epidemiológico vai mostrar isso, né? Você não pode achar, você tem que ter dados. Então, essa é, por exemplo, o objetivo da pesquisa, né? Nós pensamos que os adolescentes deveriam manter aquilo que eles conseguiram desde da sua infância, né? Nós vimos em programas anteriores do Uniaberto, nosso telespectador deve lembrar, nós falamos da questão do clareamento, né? Que o dente perder o branco é uma coisa que é natural com o passar do tempo. O adolescente, porque na idade dele, o dente dele ainda supostamente está branquinho. Ele confunde esta aparência de limpeza com uma real limpeza? Há essa confusão? Eu acho que não, né? Ele não fica com a impressão de que, não, porque meu dente é branco, então está tudo bem com a minha boca? Na verdade, se você vai ver as escalas de cor, os dentes não são brancos, né? As variações vão do cinza ao amarelo.
Então, dente branco, E branco isso já não começa existe. a aparecer na adolescência, Não, na adolescência, os dentes teriam uma maior claridade, né? maior claridade. É o auge. Depois vai havendo a calcificação natural, né? E os dentes vão escurecendo. A tonalidade de cada um é diferente, né? Normalmente os adolescentes vão querer realmente, hoje, muito mais pelo que se vê na mídia, que você tem que ter uma aparência perfeita, e os dentes, certamente, provavelmente isso se vê nas propagandas, é um dos principais itens de beleza, né? Isadora, tu que está participando da pesquisa, conta um pouquinho para nós. Você já foi até a escola aplicar os questionários? Sim, a gente participou, né, aplicando os questionários, fazendo a contagem dos dentes, e a gente percebeu bem isso, né, que os adolescentes não estão preocupados mais tanto com a qualidade dos seus dentes, mas sim com a beleza, né, se os dentes que aparecem estão tudo bem, é isso que importa, né, porque a gente via, assim, que os adolescentes tinham um sorriso consideravelmente bonito, mas no momento que a gente pedia para eles abrirem a boca para ele fazer a contagem, a gente já via que era um pouco diferente, né, a O qualidade. projeto, ele só aplicava o questionário ou ele fazia algumas orientações quando estava em contato com esses adolescentes? Vocês chegavam a fazer algumas orientações? A gente realizava a contagem e se a gente visse alguma coisa assim que era muito preocupante, uma situação que realmente o adolescente se apresentasse um fator de risco para ele, a gente orientava quanto à necessidade de ir ao dentista, a necessidade de fazer a higiene bucal E correta. como é que eles reagiam a esse inquérito todo sobre a saúde bucal? E alguns reagiam com naturalidade. Outros já ficavam meio encabulados, meio com receio, assim, de abrir a boca, né, para a gente ver como estava realmente a situação bucal deles. Professora, a gente viu em alguns momentos da nossa reportagem alguns dentes sendo examinados. Então, para que o nosso telespectador possa entender quais foram os passos e quais ainda são os passos que a pesquisa vai dar. Na pesquisa, na verdade, está na fase final, né? Já estamos em fase final de análise estatística, né? Então, já podemos saber que a média de perda dentária em Passo Fundo nos adolescentes que estudam na escola é 0,42, que nós ainda podemos considerar alta por ser uma média, né? Isso significa que tem adolescentes que têm 3 perdas dentárias e tem adolescentes que não têm nenhuma. O que significa perda dentária? Caiu o dente, perdeu o dente mesmo. Perdeu o dente, não um dente de leite, um dente permanente. Tá. Então, um adolescente já tem perda de 2 ou 3 dentes nessa faixa etária. Alguns têm, alguns não têm, né? Então a média é 0,42, mas é uma média que vem caindo, né? Se você vai observar os poucos estudos que abordam essa temática em adolescentes, especificamente em adolescentes, o que é uma surpresa, acho que perda dentária é um desfecho real, que a gente chama isso em epidemiologia, né? Você avalia a qualidade de saúde de adolescente pela média de dentes que ele tem. Então, poucos estudos são realizados no Brasil e no mundo, né? Nessa faixa etária que é de 15 a 19 anos que nós estamos estudando. E cerca de 21% dos adolescentes que estão na escola já apresentaram algum tipo de perda dentária. Alguns deles podem ser por uma indicação ortodôntica, já que cerca de 32% dos adolescentes nessa faixa etária estão em tratamento ortodôntico ou já fizeram. Frequentam o dentista. E os outros, que são a maioria, foi, em geral, por cárie, por doença. A cárie pode levar à perda de um dente? A cárie é a principal causa de perdas dentárias em todas as faixas etárias. Tu vê, a gente que é leigo e não tem o conhecimento acha, não, é uma cárie, posso tratar mais daqui um tempo mais, posso segurar, posso esperar mais 2, 3 meses, mais um ano, e aí quando vem, então pode... Assim, a cárie e as doenças de gengiva, que é a segunda causa de perda dentária, e em algumas situações chega a ser até a primeira, os problemas de gengiva são doenças cumulativas. Então, o efeito cumulativo, o desfecho final de uma doença que nem cárie e doença periodontal é a perda dentária. E o que leva a cárie e a doença de gengiva? Uma má alimentação? Ambas são de natureza infecciosa, são causadas por bactérias, aquilo que a gente vê popularmente chamado nas propagandas de placa bacteriana. É uma doença infecciosa, ela é considerada, as duas são consideradas multifatoriais, porque dependem de outros fatores, como hospedeiro, como fatores ambientais. Mas então é um tripé de causas e que, em geral, a negligência da higiene,
a má alimentação, especificamente sobre cárie, que é o problema principal na adolescência, vão levar à perda dentária. Eu queria perguntar para a Isadora. A Isadora não está muito longe do público investigado pela pesquisa. Como é que tu ouviu falar? Tu tinha esses cuidados na adolescência? Eu tinha, porque eu vim de uma família, meu pai é dentista também, então a gente cresce O cenário é um com essas pouquinho orientações. diferente, né? Uhum. E é por isso que tu escolheu o curso de odontologia? Também. Também. E como é que tu te sente já desde o início do processo envolvido com pesquisa? Que diferença a pesquisa faz na tua formação? Eu acho que para a pesquisa, assim, nós como graduandos, a gente pega a experiência que a gente pode levar para a vida futura, né? Talvez uma pós-graduação, depois de formado, então a gente... Tudo é válido, né? A gente participar desse estudo epidemiológico dessa magnitude, né? Que envolveu grande parte das escolas de Passo Fundo, é muito importante para a gente Quantos futuramente. sujeitos participaram da pesquisa? Aproximadamente. Nós não falamos em aproximadamente. 736 estudantes foram examinados. Cerca de 100 alunos da graduação trabalharam nesse meu projeto, né? Tá. Os professores da disciplina de estágio de saúde coletiva participaram do projeto. Alguns professores, amigos meus, foram me ajudar, porque esse é um trabalho que você não consegue fazer sozinho. Alunos do mestrado aqui da universidade vão fazer a sua dissertação baseada nesse banco de dados que nós estamos gerando, né? Então, ele foi um trabalho que envolveu realmente muitas pessoas. E muito cansativo, né? Um trabalho que envolveu um volume de análises e de pessoas bastante grande. Estudo, pesquisa, ele é cansativo pela natureza dele, né? Então, se não gosta de trabalhar, não gosta de estudar, não faz pesquisa. Bom, então, sinal de que a Isadora está no caminho certo. O programa Uniaberta vai fazer um rápido intervalo e nós voltamos já já falando mais sobre a questão dos dentes e da saúde bucal na adolescência. Até lá. Voltamos a falar da pesquisa desenvolvida pela Faculdade de Odontologia da UPF, que estuda as perdas dentárias e a qualidade de vida em adolescentes de Passo Fundo. Estamos conversando com o coordenador do projeto de pesquisa, o professor Paulo Roberto Colucci, e agora com a acadêmica do curso de Odontologia da UPF, Deise Mazzucci. Mas antes de continuarmos nossa conversa, assista a continuidade da reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. A importância de pesquisas como esta é destacada pela comunidade escolar. E após a realização desse trabalho feito na escola, o que aconteceu? A UPF formou uma parceria com a escola e em atendimentos para os nossos alunos pequenos, que estão sendo atendidos lá na Faculdade de Odontologia. Porque aqui nós temos alunos carentes, que não podem pagar um dentista, né? E assim, eles têm atendimento de graça lá pela universidade. Um trabalho ótimo que está sendo realizado. E na opinião dos acadêmicos, estar em contato com a comunidade é importante para o futuro profissional. É muito válido pelo fato de que a gente tem conhecimento, né, de várias outras realidades. E as primeiras análises desta pesquisa estão sendo apuradas. Está diminuindo a prevalência de perdas dentárias nessa faixa etária, mas nós não devemos esquecer que nós estamos avaliando apenas estudantes que estão na escola. Então, os estudantes que não estão estudando ou que têm uma baixa escolaridade não foram avaliados nesse estudo. Mas os estudos estão mostrando que a tendência de diminuição de perdas dentárias está se confirmando aqui nesse estudo em Passo Fundo. Professor, todos os adolescentes que responderam o questionário tiveram sua boca examinada? Sim. A primeira fase do estudo é o questionário, com questões demográficas, socioeconômicas, hábitos de higiene e uma série de perguntas. Ao final delas, era realizada a contagem de dentes.
E além da perda dentária, que é um fator que o senhor já citou e que chama a atenção, que outros dados chamam a atenção na pesquisa até o momento? Em princípio, parece que a qualidade de vida dos adolescentes ela é impactada por questões de aparência, né? Nós estamos analisando os dados finais sobre a parte sobre qualidade de vida, que é uma questão muito importante, e hoje em dia os estudos epidemiológicos já não mais podem ser feitos apenas com questões bucais, eles têm que avaliar o que isso afeta a vida das pessoas. Isso também é um desfecho real, né? Tanto perdas dentárias quanto a qualidade de vida. E parece que para os adolescentes, isso em princípio é mais importante questões relacionadas especificamente à estética, como a cor dos dentes, o alinhamento dos dentes, do que ter os seus dentes, ou de ter saúde bucal. Isso está chamando a atenção. Professor, a gente falou no bloco anterior na questão do uso do tabaco e das bebidas alcoólicas, que é uma coisa que os adolescentes, então, muitos deles se iniciam, né? E esse tabaco depois pode acabar se prorrogando pela vida toda, né? Qual é o dano que o tabaco pode causar na saúde bucal do sujeito? Além do risco de câncer, né? Evidentemente, ele é um fator de risco conhecido para as doenças de gengiva, muito embora na adolescência esses efeitos ainda não possam ser observados, porque o uso ele é muito... esporádico? Não, ele recém começou a usar, né? Os efeitos vão ser observados ao longo do tempo, como também se observa a questão do câncer de pulmão e outras situações, pelo uso contínuo, né? Mas o uso do tabaco precocemente ou da iniciação ao uso do álcool precocemente nos diz que o adolescente em geral tem pouco propensão? Não. Ele se cuida menos. Se cuida menos, mais descuidado. Em geral, ele vai apresentar piores situações bucais, não pelo efeito dessas drogas agora, mas é porque ele deverá ter menos frequência de escovação, ele terá hábitos alimentares piores. Nós temos uma outra preocupação na vida adulta, mas acho que ela se acentua na adolescência, que é a questão do mau hálito. A gente sabe que pode ter várias origens o mau hálito, mas tem uma origem que tem a ver com a nossa saúde bucal. Na verdade, o mau hálito, 90% dele é de origem bucal. Isso. O que pode causar o mau hálito, além da falta de escovação dos dentes? O mau hálito, em geral, ele é causado ou pela saburra lingual ou por problemas de gengiva, que são os dois principais. Que é o mesmo problema que já tinha aparecido na nossa conversa anteriormente, Isso. né? Outras situações, como cárie, próteses mal adaptadas em que há dificuldade de higiene, podem causar mau hálito. Né? Uma pergunta a gente observou nas imagens que os adolescentes usam aparelhos, né? É nessa fase que se começa a usar? Eu não sou especialista na área, ortodontista, mas tem muito adolescente usando sim, aparelho? A maioria do uso é na adolescência, mas existe desde criança você já usa, né? Você tem os aparelhos móveis, você tem os expansores, até a própria uso do aparelho fixo se inicia antes também. E o aparelho dificulta um pouco os cuidados com a higiene, exige mais atenção? O aparelho por si só é um dificultador de qualquer procedimento de higiene bucal, né? Então, você pega essa fase e você, por exemplo, ainda tem uma dieta cariogênica, então você aumenta o risco. Cabe ao ortodontista ou dentista que está colocando o aparelho ficar atento a isso, os pais, né? E o adolescente ou a criança saber que tem que cuidar dos dentes. Né? Uma última pergunta em relação às práticas adolescentes. A gente também sabe que nessa época da fase da vida da gente, a gente não se preocupa muito em comer certo, nem na hora certa, nem os alimentos certos. Qualquer fast food está servindo e é preferível, né? Essa alimentação também pode comprometer a saúde bucal? Sim, com muitos produtos industrializados? Normalmente, né? Ela é uma dieta mais cariogênica. Com certeza, não é uma dieta saudável. A gente vê países que nem os Estados Unidos que tem uma epidemia de obesidade porque eles têm uma alimentação baseada nessas refeições rápidas, como se diz, né? E elas são prejudicais tanto para a saúde geral quanto para a saúde bucal. Eu queria perguntar para a Deise, como é que foi para ti participar desse estudo?
Olha, foi muito importante, assim, porque a gente tem um contato com os adolescentes que, queira ou não, a gente vai ter que trabalhar com essas pessoas. Então, é bom também saber como eles se comportam e para poder, nos nossos pacientes, também indicar mais uma higiene melhor, saber aonde a gente tem que agir para prevenir, né? Porque a doença periodontal, que é a doença de gengiva que a gente fala, e a cárie também sempre gera muita perda dental. E isso prejudica na saúde total das pessoas, né? Eu queria perguntar para o professor, eu não sei se ele vai saber responder, mas eu vou arriscar. A gente observa que ao longo dos anos vão surgindo, as pesquisas mesmo possibilitam isso, tratamentos mais eficazes, recursos para evitar que as doenças cheguem num estado crônico, quer dizer, todo um aparato tecnológico e médico, né, que depõe a favor da saúde bucal. Mas há um caminho inverso ou os cuidados das pessoas caminham junto com esse progresso? Porque às vezes eu penso assim, não, tá mais fácil cuidar dos meus dentes, então eu vou descuidar deles com mais frequência porque eu tenho alguém que me ajude. É um erro grave, né? Eu sempre digo, né? Nada melhor que o seu dente, né? Tudo que você coloca para substituir, embora seja hoje moderno e tecnológico, nunca vai ser seu dente. E hoje a gente sabe que antigamente se tinha a ideia de que você ia morrer com dentadura. Hoje você vai chegar aos 80 com seus dentes. Basta você cuidar, basta você ter um comportamento adequado, você ter hábitos alimentares, hábitos de higiene, que em geral, né, você vai manter os seus dentes. E as bocas estão mais saudáveis, no caso dos adolescentes, ou menos saudáveis do que há alguns anos atrás? Se nós formos avaliar a média de perdas dentárias, estão mais saudáveis. Mais saudáveis. Isso não significa que nós não devemos cuidar. Continuar cuidando. As questões que envolvem saúde pública, elas devem e deveriam atingir essa faixa etária, situação que eu não vi nas escolas, né? Então, as escolas de ensino médio, em geral, não dão bola para as questões de saúde dos adolescentes, nem de saúde bucal, nem de saúde geral, o que para mim foi uma surpresa, né? E quando você falha nisso, você vai ter problemas mais adiante. E a gente falou bastante em perda dentária, né? O que perder, além de ser um indicador da ausência de saúde bucal, o que perder os nossos próprios dentes e gradualmente substituí-los por próteses pode significar em termos de saúde futura? É ruim perder o dente? Para mim você vai ter gastos, né? Todo e qualquer procedimento ele tem riscos, o implante ele tem riscos, uma prótese pode dar errado. É muito diferente você ter o seu dente rígido. Ele custa muito mais barato você ter os seus dentes, preservar, do que ter que investir um dinheiro que tu podia fazer 5 viagens, você vai ter que agora gastar numa reabilitação, por exemplo. Nós estamos aí como dentistas para isso. Mas a minha formação como periodontista é preservar os seus dentes, os meus. Tu já foi criança, já foi adolescente, agora está caminhando para uma formação universitária. Tu nota que há um aumento da preocupação das pessoas com a questão da saúde bucal? Eu creio que sim. Acho que assim, até na mídia, assim, a nossa geração é mais saúde, a gente chama, né, de geração saúde. Então, a gente tem um cuidado maior com isso e eu acho que com o tempo as pessoas vão se dando conta disso, porque a gente atende pacientes na clínica, pacientes mais idosos, que usam próteses e eles têm um sofrimento, porque não é a mesma coisa que ter um dente do que se alimentar com o dente. É um objeto estranho para sempre, Exatamente. né? O sabor dos alimentos não é o mesmo. Aí, com o tempo, ocorre não só a perda dos dentes, vai tendo reabsorção do osso. Então, aquela prótese ela não tem mais suporte. Então, a pessoa vai tendo dificuldades para se alimentar, já tem as dificuldades, né, com o passar do tempo, da idade. Então, eu acho que a geração saúde que está vindo agora... De certa forma, prejudica a longo prazo a tua saúde geral. Então, eu acho que a gente tem que... investir cada vez mais. Embora a Deise tenha falado da mídia, né, eu fico pensando também que às vezes a mídia se aproveita dessa preocupação com as pessoas e vende ideias que não são exatamente o melhor caminho. É o mercado, né? Se nós fôssemos levar em conta o que as propagandas falam, por exemplo, dos bochechos, ninguém ia ter mau hálito.
Não é assim que funciona, né? Mas é o mercado, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, o melhor é sempre consultar o nosso dentista. Professor, o senhor queria fazer alguns agradecimentos? Vou abrir espaço para isso. Eu queria agradecer às 20 escolas de ensino médio de Passo Fundo que aceitaram que nós interferisse no ambiente durante aqueles 3 meses de trabalho, que não foi fácil, né? Possibilitando que os alunos mesmo de ensino médio pudessem ver como é que funciona uma pesquisa, como é que é o ambiente universitário. Agradecer os alunos da Faculdade de Odontologia que foram voluntários nesse trabalho, né? Esse é um trabalho, como foi falado no início, é o meu trabalho final de doutorado, então é um trabalho em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com a Universidade de Passo Fundo, da qual o meu orientador é o professor Cassiano Rezing, filho da professora Tânia, aqui da nossa UPF, e estamos na fase final. Que joia! Boa sorte, professor, na sua reta final. A gente sabe que esse momento é um momento que precisa bastante fôlego. Obrigada, Deise. Também quero agradecer a Isadora, que esteve conosco no bloco anterior, e lembrar que você deve cuidar da sua boca, porque a sua boca é um dos canais de entrada para o resto da saúde do corpo. Então vamos começar, né, não só com a estética, mas com os cuidados mesmo, e para isso nada melhor do que sentar, fazer exames periódicos, consultar o seu dentista, ele vai saber indicar qual é o melhor caminho. O Universidade Aberta dessa semana fica por aqui e nós voltamos na próxima semana com outra pesquisa realizada aqui na UPF. Até lá!